Muito bem, meu amigo e minha amiga. Alguns de vocês já nos conhecem. Eu sou o Bispo Júnior Reis e a Rita, ela que foi consagrada missionária, não foi por mim, e sim por uma liderança que consagrou ela, como nós fomos para a Bahia e para o Pará. Ela fazia reunião para 5.000 pessoas à tarde e 3.000 à noite. E por que eu estou aqui relatando esse assunto? Só para você ter uma base da nossa história, eu quando cheguei na igreja endemoniado, perturbado, tinha 2 revólveres, a Rita tentou suicídio 3 vezes, e graças a Deus, através da fé e da obediência à palavra, nós se libertamos, e Deus começou a abençoar a nossa vida, de uma tal maneira, só para você entender, através da obediência, da fidelidade, eu passei a ter uma sorveteria, um supermercado e uma lanchonete. Eu me tornei empresário. E o dízimo que eu dava por dia, por mês, eu comecei a dar por dia praticamente. Então eu era empresário, microempresário. E foi para isso que eu lutei para ter uma empresa, alguma coisa minha. Quando eu estava no auge dos meus negócios, já se preparando para comprar carro, casa, sítio e etc., eu fui chamado, nós fomos chamados. Nós não fomos pedir para fazer, desculpe. Nós fomos convocados, chamados. E eu não pensei 2 vezes, porque o primeiro pedido que eu fiz para um lugar que foi no Monte Sinai foi para ganhar almas e sacrificar tudo que tivesse sacrificar. E veio esse chamado, eu larguei tudo, do dia assim, ó, foi na quarta, na quinta-feira eu já tinha largado tudo. Me chamaram de louco, minha família não acreditou, eles não acreditaram. Só para você ter uma ideia, como é que era a obra de Deus, o primeiro amor é difícil, e quem vive isso, viveu, sabe o que eu estou falando? São 32 anos de igreja, mais a libertação. Quando eu larguei tudo e fui para o Brás, eu fiquei 1 ano, nós ficamos 1 ano, sem salário, sem ajuda e apenas moeda para nossa condução. Quem nos sustentou nesse 1 ano foi o pai da Rita, que Deus abençoe ele, graças a Deus ele está salvo, ele pagou o nosso aluguel, e o meu pai também, que Jesus já levou, está salvo, graças a Deus, ele que levava comida para nós. Nós não tínhamos condições nenhuma, eu só tinha só o dinheiro da moeda do que a passagem. Então, eu deixei de ser empresário, de ficar de trás de uma cadeira, de trás de uma mesa, para ganhar almas. É o meu sonho. E foi no decorrer dos anos, Deus foi honrando, Deus foi abençoando, nós fomos para uma igreja de Tucuruvi, eu lembro, depois Santo André e outras igrejas mais. E chegou um convite para que nós fôssemos também evangelizar lá fora, em outro país, do zero, começando do zero, Porto Rico, com um ex-bispo que saiu. Mas quem ficava mais lá era eu. Então, só para você ter uma ideia, é um calor no Caribe, não tinha $1 para tomar uma água. E eu fui tomar até de um galão que tinha lá, que caía água da chuva, e um dia o dono passou e falou: o dia que alguém tomar dessa água morre. Eu falei: está amarrado. Eu não morri não, porque está escrito que se beber até coisa mortífera não morreria. Eu acreditei, eu coloquei azeite e fomos em frente. Começamos com uma pessoa à tarde, 2 e depois 3 à noite. Passando-se 3 meses, foi 200 de manhã, 300 à tarde e 400, 500 à noite. Deus honrou. Só que a situação é tão difícil que foi lá fora. Eu tenho um companheiro de muitos anos que também foi comigo para fora. Ele sabe que eu estou falando dele. Ele estava em Chicago. Olha a nossa situação. Os desertos que a gente passa. Que hoje muitos nem sabem o que é isso. Nem vão saber, porque já está tudo pronto, né? Os antigos construíram. E os novos não sabem nem o que é isso. Você vê. Nós estávamos lá em Manhattan, na 5ª Avenida,
eu e ele, nós fomos fazer filmagem, que tem que filmar lá, e encontrei ele na porta do estúdio embaixo, falei, poxa, estou com vontade de tomar um café, rapaz. Eu queria tomar um café, não dá para você pagar um café para mim ali, não? Ele falou, poxa, Júnior, eu ia pedir para você pagar para mim também, porque eu não tenho nem $1. Eu falei, pô, rapaz, nem eu também tenho $1. Resumo. Nós tivemos que tomar café no avião e comida, porque é de graça. Tem que pagar o avião, quem pagava era a igreja, o voo pelo menos. E um certo dia ele também estava passando um meio difícil, como eu. Ele me ligou lá de Chicago falando que se eu tinha condições de ajudar ele com $100, porque ele estava passando um meio difícil. Amigo, eu também não tenho, também tinha te pedir emprestado. E só tenho arroz e feijão. E quase não tinha nem comida. Mas, amém. Depois, voltei para o Brasil, voltando conhecemos lá fora, voltamos para o Brasil. O Bispo Macedo sabe o nosso testemunho, né? O Brasil inteiro sabe, o mundo inteiro sabe o nosso testemunho. E fomos para a Bahia, Deus honrou, construímos ao templo, para a glória dele. Depois, a gente começou a fazer a reunião das mulheres, a terapia da mulher, né? Da família, né? E cresceu, Deus abençoou. Depois fomos para Belém, construímos lá também em Belém, um templo em Belém. E lá em Belém, ela fazia a reunião com 5.000 mulheres à tarde e 3.000 à noite. E o trabalho começou a crescer mais ainda, graças a Deus. Depois fomos para Alagoas. E o impossível, até hoje eles dizem, o impossível, construir uma catedral em Alagoas, por ser um lugar pequenininho. E Deus honrou, e nós iniciamos a construção da catedral, e graças a Deus, Deus abençoou. Muito bem. E o bispo me chamou para que nós fôssemos para fora, para Moçambique, para a África, com alegria, que era um dos meus sonhos também, e o da Rita. Fomos com alegria, largamos tudo na hora e vamos embora, mesmo com a situação lá que você sabe que é precaríssima, precária. A Rita quase morri duas vezes por causa da infecção, né? Por causa das bactérias que tem lá, e certas pessoas que não têm condições de saúde. E um ex-líder nos tirou de lá sem falar por quê, mandou tirar e sair daí. Não explicou, eu também não pedi explicação, porque meu justo vive pela fé. Voltamos e depois, novamente, nós viemos para o Brasil, ficamos em Itaquera, servindo. Depois eu fui para Sergipe. Sergipe também Deus abençoou, graças a Deus. E nós voltamos para Santo André. Foi para o Rio, do Rio para Santo André. E depois de Santo André nós viemos Rondônia. E de Rondônia voltamos novamente para o Rio. Fiquei em Nova Iguaçu 2 anos, Caxias 2 anos também. Fui para Campos quase 2 anos também. E fui para Uberlândia, fiquei quase 1 ano e meio. E de Uberlândia eu fui transferido lá para Porto Alegre. E agora, recentemente, o líder lá de Porto Alegre me chamou e disse, então me chamou para continuar o trabalho. E só que seria uma maneira diferente, seria no escritório de engenharia. Eu não aceitei, porque eu não entrei para ficar no escritório. Aí você diz assim, mas tem um monte de bispos, pastores que estão no escritório. Sim, mas eles têm o chamado deles também, é o dom deles, ou eles aceitaram. Eu fui chamado para servir a Deus no altar e ganhar almas. E eu aprendi que onde tiver os pobres, humildes, os rejeitados, os drogados, na UTI, na CTI, aí está Jesus. É o trabalho que eu estou fazendo. Continuando ganhando almas para Jesus, vou continuar. Então, eu pergunto para vocês, o que seria mais fácil para mim? Eu ficar lá na igreja, ficar lá comendo, trabalhando, né? Ou acontecer o que está acontecendo agora. Eu estou aqui na casa da minha filha, de favor, ela para
ser cheia de Deus, do Espírito Santo, ela cedeu a cama dela, está dormindo no chão, ela e o marido, eu estou dormindo na cama dela. Nós temos 34 anos de igreja praticamente. Eu não tenho carro, não tenho casa, eu não estou triste. Certo? Eu fiquei sabendo, né, que falaram que eu esfriei na fé, né? Não, está escrito aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, graças a Deus. Em tudo somos atribulados. E que tribulações, hein? Se for para falar tudo, que nós passamos uns 10 anos aí, porém, não angustiados. Perplexo eu fiquei. Na hora que disse que não pode isso, não pode aquilo, não vai ser mais isso, não vai fazer mais aquilo, eu fiquei. Porém, não desanimado. Eu não estou desanimado. Sabe por quê? Eu estou voltando às obras do primeiro amor. Começando do zero. E o mais importante, eu estou com a Rita, minha esposa, o total é 40... Mais de 40 e pouco. Mais de 40 anos. Eu estou com 54, você me conheceu com 11 anos. Então, minha esposa, graças a Deus, sempre fui fiel a ela. Nunca roubei, nunca toquei num centavo da igreja. E tivemos autoridade sobre muitas responsabilidades. A Rita ficou 5 anos secretária da igreja, no Brás. Ela era secretária, presidente, né, da igreja. E sempre passando apertos, mas nunca tocamos em nada, graças a Deus. Então, o que eu digo é o seguinte: eu vou praticar o que está escrito aqui na palavra. Eu não julgo ninguém, não vou julgar ninguém, com respeito ao que fez e deixou de fazer. Se roubou, se prostituiu, se adulterou. Eu só sei de uma coisa: está escrito. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de vossa alma e seu pensamento. E o segundo maior: amar o teu próximo como a ti mesmo, e até os seus inimigos. Foi isso que eu aprendi na igreja. Eu oro todos os dias, tanto para os amigos como os inimigos, e vou continuar orando. Até porque Jesus disse que é fiel e justo para perdoar todos os pecados confessados. E tem mais um detalhe. Ele disse, está escrito, que quando alguém nos persegue, a gente tem que orar pelas pessoas. Então, quem sou eu para condenar alguém e julgar alguém? Se Maria Madalena, aquela ex-prostituta, aquela mulher, ela foi condenada por aqueles fariseus, porque ela fez, certo? Jesus expulsou ela, humilhou ela, criticou ela, julgou ela ou perdoou ela? Ele perdoou, não foi? E disse, vai e não faça mais. Então, o que nós temos que fazer é perdoar, não guardar nada no coração e orar um pelos outros, porque o mais importante de tudo é a nossa salvação. Então, quando foi feita essa proposta para ele, que ele, a partir de então, ele passaria a ser um funcionário, queira ele ou não, da igreja, que ele não faria mais reunião, que ele não faria mais nada, que se referisse ao altar. E isso nos entristeceu, mas não nos desanimou, como ando falando. E por essa razão que nós decidimos sairmos. Porque na realidade já tinha nos tirado da onde? Do altar. E nós viemos para a igreja e fomos chamados para o altar. Não foi para ficar de funcionário na igreja. E isso pode ser colocado que não tem chamado para o altar. Por que não coloca funcionários na igreja que não tem chamados para o altar? Então, quer dizer, eu não aceito isso nem meu esposo. Nós sacrificamos as nossas vidas por vidas. Não foi para ficar sentado numa cadeira sendo funcionário administrando alguma coisa. E até porque eu pergunto para você que está aí, o que seria mais fácil? O que seria mais fácil? Eu ficar de funcionário? Aceitar a proposta. E a proposta e comida, casa, um exemplo. Ou começar do zero como estamos começando. Começando do zero. Pregando nas ruas. Ou ficar aqui, minha filha, dormindo no chão. O que
que você escolheria você? Então essa é a nossa visão. A visão de ganhar almas. Ah, mas se ganha almas em todos os lugares. Realmente, é lógico. Por isso que eu estou em todos os lugares. Esquina, vila, beira. Mas até proibir de fazer reunião. Reunião? O que entristeceu foi isso. Proibir o meu esposo, tá, gente? Então, a gente só quer deixar bem claro que não houve nada. Tem mágoa de ninguém, graças a Deus. Nós não temos nada contra ninguém. Agradeço a igreja. Entendeu? A gente agradece a igreja, a Igreja Universal, agradecemos, né, o Senhor Jesus, que Ele é o tudo para nós. E isso mostra aqui que nós não estamos aqui justificando, né? Justificando, não. Isso mostra também que nós estamos aqui para agradar a Deus e não a homens, tá? Então, nós queremos pedir perdão por alguma coisa, tá? E deixar bem claro a nossa saída da igreja, porque na realidade nós fomos tirados do corpo de pastores, do altar, para ir para o meu esposo ser funcionário. Então, essa foi a questão da nossa saída da igreja, tá? O nosso amor é imenso por Jesus e por vocês que estão sofrendo. E eu quero agradecer, eu quero pedir perdão para alguém se alguma vez eu falei, ou foi uma maneira mais assim, como posso dizer, dura, mas não é porque para machucar ninguém, não, porque eu gosto de fazer a obra com amor. Vocês me conhecem, vocês sabem disso. Tem muita gente que sabe e me conhece há muitos anos. Eu nunca usei o meu nome ou da posição para prejudicar ninguém, graças a Deus. Graças a Deus. Eu posso falar isso no meu coração. Eu já perdi, entre aspas, para ajudar os outros, mas não perdi, porque minha consciência estava limpa. E, mais uma vez, eu peço perdão para todo mundo, já quem quer que for, e já digo, Jesus não disse para Maria, você não presta, você não vale nada, você não tem mais oportunidade. Ele disse, vai e não peques mais. E nós vamos nessa fé. E olha, deixa eu olhar aqui, eu queria que você que é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você é uma pessoa de Deus. Eu aprendi uma coisa que me ensinaram. A pessoa que não tem nada a esconder, ela olha nos olhos. Olha nos meus olhos aqui. Por favor, eu até tirei o óculos. Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Você vai ver se eu estou falando mentira ou verdade. E eu não tenho maquiagem, minha cara está limpa. Minha consciência está limpa. Olha nos meus olhos, vê se eu estou falando mentira ou verdade. E faz a sua avaliação. Deus, nós unimos a nossa fé para abençoar todos, Espírito Santo, todos que estão acompanhando essa, Senhor Jesus, direção. Abençoa os amigos, inimigos, abençoa a igreja, abençoa todos os que fazem parte dela, todas as denominações, sem exceção, todos os pastores, bispos, ex-bispos, ex-pastores, ex-membros, ex-obreiros. E meu Pai, abençoa a todos. Eu te peço de todo o meu coração. E se for mentira, o que eu estou falando aqui, pode tirar minha vida agora. Agora só pode tirar minha vida agora. Agora, pode tirar. Na frente de todo mundo. Vai ficar registrado. Mas se é verdade, o Senhor vai honrar e nós vamos ganhar almas do Senhor como nunca. E o Senhor vai ser glorificado. Porque o mais importante é a tua glória, a tua honra. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pessoal, e tem um detalhe também, por gentileza, eu estava até me esquecendo, estão dizendo por aí que agora eu virei missionária. Ela se intitulou missionária. Você acha que não nasceu na Igreja Universal, não. Ou você nem era nascido. Porque, na verdade, não foi ela que se instituiu, não, viu? Foi o líder máximo da igreja, lá em Belém do Pará. Gravou até uma chamada, me abençoando como missionária, me dando a autoridade para ministrar essa reunião, que na época nós colocamos o nome de terapia familiar. Tá? Em 2009 foi isso. E está gravado e registrado. Vocês do Paraí, vocês mulheres guerreiras, vocês sabem disso.
É ou não é? Vocês ouviram esse áudio do bispo passando nas anos. rádios, passando na TV quando eu fazia o programa, passando nas reuniões. Então, não foi meu esposo que me colocou, não, tá? Então, através do Espírito Santo, o Espírito Santo usou o líder e ele me abençoou e me consagrou como missionário, tá? Então, vocês aí de Belém sabem disso. E sabem que a reunião chamava terapia familiar antes de existir qualquer outra terapia, tá? Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Amai-vos uns aos outros. Vamos nessa fé.